Olá, amados irmãos e irmãs da Pastoral da Saúde, da Diocese de Presidente Prudente, você que nos acompanha também na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, pelo nosso YouTube, pelo nosso Facebook. Aqui, Padre Marcos Paulo, assessor diocesano da Pastoral da Saúde da Diocese Presidente Prudente e pároco aqui na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Teodoro Sampaio. E hoje a nossa formação da pastoral, ela tem uma conotação diferente. Como todos os meses nós fazemos uma reunião, uma formação, esse mês de setembro é uma formação muito especial. Eu vou fazer com vocês uma partilha de vida e como é que eu lido com o tema da formação de hoje. Setembro amarelo, falar é a melhor opção. O setembro amarelo, nós lembramos sempre que ele combate a depressão e o suicídio. Nós fazemos esta lembrança no combate à depressão e o suicídio. E a Pastoral da Saúde, ela é precursora, dentro desse trabalho na linha eclesial. Ela traz a nós uma realidade muito diferenciada na questão desse tema. E eu estou aqui, pensei em trazer outras pessoas para falarem, até mesmo um psicólogo para trazer a linha do que é a depressão, mas nós já estamos cansados de saber do que é a depressão. A depressão, ela leva a vários distúrbios, sobretudo o distúrbio da não aceitação, porque muitas pessoas não aceitam de fato o que é a depressão. Pensam que é preguiça, que é falta de fé, que é falta de oração, ou até mesmo a pessoa tenha desistido da vida. Então, eu quero partilhar com vocês um pouco da minha caminhada. Como todos sabem, eu sou de uma família de agricultores, de trabalhadores da roça. Nós viemos de origem de roça. E até meus 18 anos eu morei em Ribeirão dos Índios, que por muito tempo foi distrito de Santo Anastácio e hoje cidade há mais de 20 anos. Então, vim de uma cidade pequena, que hoje, se tiver 2.300 habitantes, de uma família muito simples, descendente de italiano, e da parte do meu pai, a descendência da Bahia. Meus avós são baianos com descendência portuguesa. Então, tive uma infância solitária até os 7 anos, solitário que digo, eu sempre fui o filho único até 7 anos de idade. Enfrentei, junto com a minha mãe e com a minha avó paterna, o vício do meu pai. Meu pai, como ele diz, ele foi muito tempo da Associação Antialcoólica, e ele diz que ele não era, mas que ele é alcoólatra e vivendo cada dia um dia. Então eu cresci vendo muita bebida dentro de casa. Também o pai da minha mãe bebia muito, e minha mãe trabalhou muito para poder sustentar nossa casa, sustentar nossa família. E minha avó materna também uma pessoa de luta que manteve nossa família unida por muito tempo. E com muito tempo eu vivi à base do medo,
A base do medo. E por que a base do medo? Porque o alcoólatra, você não sabe qual é a reação dele. Ele sai de casa de uma forma e ele chega em casa de uma outra forma, né? Meu pai saía para trabalhar e quando voltava, voltava já alcoolizado, né? Quando não, me fazia buscar bebida para ele, né? Nos botecos em Ribeirão. Então eu tive essa formação, né? Muito de medo desde criança. Com o passar do tempo, eu fui descobrindo uma deformidade, né, no meu lado direito, talvez fruto de uma má formação, né? Minha mãe trabalhou até o nascimento dos meus irmãos, isso eu posso dizer, porque quando meu irmão do meio nasceu, eu tinha 7 anos e o caçula nasceu, eu tinha 9. Minha mãe trabalhou até os últimos dias antes do parto, né? E eu comecei a desenvolver uma má formação óssea. E a partir daí, minha mãe muito presente na minha vida, minha mãe começou a entrar num tratamento comigo, com um reumatologista e com um ortopedista, né? E a partir daí uma luta começou, porque o ortopedista solicitou que eu fizesse uso de um colete corretivo para a coluna. Esse colete ele não era feito em Santo Anastácio, nem na região de Presidente Prudente, e nós teríamos que ir para uma clínica lá na Bela Sintra, em São Paulo. E aí começou todo um trabalho de assistência social, um trabalho de busca, de voltas e idas a São Paulo, e eu comecei a usar esse colete, até os 17, 18 anos eu usei, né? E naquele tempo, em meados de 90, 92, eu com meus 14 para 15 anos, adquiri uma depressão muito profunda. Uma depressão profunda. Não sabíamos que era uma depressão, mas tudo levou a indicar que era uma depressão. E eu me sentia muito mal pelo bullying, né, da escola, na 8ª série, usando um colete de ferro corretivo. Então imaginem que de tudo eu era chamado, né, de Homem de Ferro, de Robocop, de tudo eu era chamado. Imagine isso na cabeça de um pré-adolescente, adolescente, passando por toda essa dificuldade. Eu fui definhando, eu fui perdendo peso, eu adquiri uma anemia profunda. Até hoje eu tenho uma imunidade muito baixa devido a esta anemia, e eu fui perdendo a vontade de viver. Minha vontade era só ficar na cama, não tinha vontade de me alimentar, até que um dia a minha avó foi em casa, a mãe da minha mãe, e voltou para casa muito, muito amedrontada pelo que viu, e até disse a meu avô, que na época era vivo ainda, que poderia preparar o caixão, porque eu não iria muito longe. Então eu passei por um tratamento, né? Minha mãe novamente ao meu lado, começou a me levar para a Santa Casa de Presidente Prudente, no Hemocentro de Presidente Prudente. Comecei a fazer um tratamento, né? Comecei a tomar medicamento para anemia. Na época tivemos muito medo, porque eu tinha perdido um amigo, Márcio, por uma leucemia. Então nós tínhamos um problema, além da depressão, do medo, de também estar com uma leucemia. E a partir daí começou-se um tratamento, né? Eu tomei por muito tempo medicamento
anemia, né? Tanto é que hoje quem me conhece de perto sabe que meus dentes são todos amarelados e não adianta nem querer fazer clareamento, porque isso foi a base de muito ferro que eu precisei tomar. Então todo o meu alimento era muito cru, era um fígado muito cru, era panela de ferro, e tudo isso ajudando para repor o ferro, além de sulfato ferroso e Loban e outros medicamentos que eu tomei. Me recuperei da anemia, me recuperei da depressão, porque tinha que trabalhar e concluí o terceiro colegial em Ribeirão. Veio no último ano do colegial, em 94, uma grande perda, né? E novamente eu passei por um momento muito difícil, né? No dia 24 para o dia 25 de setembro, um ônibus levando muitas pessoas para um comício, né, de um certo candidato a deputado estadual na época. Esse ônibus caiu e muitas pessoas morreram, inclusive amigos meus, né? E eu digo que Nossa Senhora nos guiou, porque nós estávamos em um aniversário de uma amiga, né, da Rivânia Bortolom, e não fomos, né? Então alguns que não participaram e nem tiveram sua vida ceifada nesse momento, porque estávamos no aniversário. Mas amigos meus de trabalho, que trabalhavam comigo, amigos meus de sala, perderam a sua vida nesse acidente, num percurso entre Ribeirão dos Índios e Santo Anastácio. Então eu comecei a ter alguns problemas também nessa época, né? Nada tão grave como eu tive ao completar os 14, 15 anos, mas me agravou muito. Depois disso, fui embora para São Paulo, trabalhei, fui me formar, voltei, né, já com o intuito, sempre com esse intuito de querer entrar para o seminário. Voltei formado, né, entrei para o seminário menor em 99, trabalhei, lecionei, e no seminário minha vida transcorreu normal, com direção espiritual, com um acompanhamento psicológico, né, com uma grande amiga minha, Alessandra Rossi, Alessandra Faria Rossi, psicóloga em Marília, formada em counseling, também especialista, né, na formação presbiteral. Isso é importante, não é só uma psicóloga, mas uma especialista também, né, e o counseling, que é o aconselhamento, que é o profissional que é muito conhecido, sobretudo nos Estados Unidos e no Canadá. No Brasil ainda é muito pouco conhecido esse profissional, mas ele trabalha no hospital para acolher as pessoas na hora das más notícias. E fui muito bem acompanhado. Ao me ordenar, diácono, Dom Benedito me encaminha na véspera da minha ordenação, né, para Teodoro Sampaio como diácono. Eu sempre tive muito medo de dirigir, eu não conseguia tirar carta de motorista, havia tentado em São Paulo, quando morava lá, mas não consegui. E a partir daí eu comecei a desenvolver um trabalho que me iniciou um processo depressivo novamente, eu tinha várias funções a cumprir, né, várias obrigações, a pastoral da saúde na época, que não deixei de ser até hoje, né, e falo com vocês, partilho dessa formação com vocês. Depois, o bispo da minha ordenação presbiteral, ele criou o setor pastoral, né, São Sebastião, que não possuía nada, né? Eu dependia grande parte do pagamento da minha côngrua da paróquia Nossa Senhora Aparecida, onde eu estou hoje. O carro foi comprado em um acordo entre o dinheiro que a Capela São Sebastião possuía na época e a paróquia Nossa Senhora Aparecida,
Então foi quitada essa dívida, e a paróquia Nossa Senhora Aparecida comprou o carro. Então tudo isso foi me levando a um desgaste, fora a pressão muito grande, né? Porque precisei ter que construir casa, pagava aluguel, não tinha funcionária, era 2 vezes por semana alguém que ia fazer a faxina e deixava a comida pronta para mim. Grande parte dos móveis eu adquiri com meu próprio dinheiro, né, com o que era meu particular. E a partir daí eu comecei a não ter mais alegria, né? Eu cumpria uma função. Eu tinha que comprar terrenos, eu comprava terrenos, fazia promoção e pagava. Eu tinha que construir a casa, entramos em contato com a Alemanha, fizemos uma parceria com eles, através do senhor bispo, nós conseguimos um valor irrisório, conseguimos construir a secretaria, conseguimos construir a casa, né, aos poucos, e aquilo foi me matando aos poucos, né? Porque minha vida ela estava além daquilo que eu tinha imaginado no seminário. No seminário eles ensinam, né, filosofia, ensinam na faculdade de filosofia a você ver o transcendente através do imanente, a área metafísica, ensina as teorias dos filósofos, né? Depois na teologia você passa por um aprofundamento na fé, estudando as matérias, os sacramentos, né? Estudando eclesiologia, a história da igreja, estudando as dimensões da Bíblia, né? Pastoral, a dimensão teológica, a área canônica. E eu saí já com 33 anos de idade da formação, né? E a partir desse momento eu comecei a ficar só. Então, desde 99, quando eu entrei no seminário até 2009, quando eu terminei, então era uma vida comunitária, tudo era decidido pelo reitor, o que eu ia comer, o que eu ia beber, o que eu ia fazer, os horários programados, a faculdade, a prestação de contas da nota ao bispo, de não ter que ficar de DP. Então minha preocupação antes eram boletins e depois se tornaram boletos, né? Administrar a minha própria vida, ter que abrir mão da presença quase constante da minha família, de estar presente na família. Muitas coisas eu perdi, e o trabalho corrido, que era de todos os dias, 2 vezes por dia, exceto a segunda-feira, ir para os assentamentos, porque além da comunidade estar começando, eu precisava dar conta dos assentamentos que já existiam, né? Então, além de cuidar da cidade, dos setores, precisava trabalhar, precisava sair de casa às 4 horas da tarde, chegar 10 horas da noite, acordar no outro dia cedo, e essa vida foi por 4 anos e meio. Depois fui transferido para o Brasil Novo, né? Também uma situação que não mudou muito a realidade. No Brasil Novo eu peguei uma paróquia nova, com uma população de baixa renda, depois com o acréscimo, né, de outros bairros, sobretudo do João Domingos, que veio depois, com quase 30 mil pessoas, sem estrutura, sem escola, sem um local para rezar missa, rezando missa sábado na casa de um de outro para 5, 6 pessoas, 7 pessoas, uma comunidade de quase 30 mil habitantes, né? Estava acostumado com um quintal grande, onde eu ajudava ao meu organismo, ao meu psique, né, como diz Jesus, ao homem humano, ao homem psíquico,
na plantação, no cultivo de horta. Isso me ajudava muito, né? E isso foi tirado, porque eu fui para uma casa muito pequena, muito apertada, e eu comecei a passar por uma crise de rim, eu comecei a ficar muito doente fisicamente, né? Dizem que quando nós não falamos, o nosso corpo fala, e eu de fato acredito nisso, né? Quando nós não falamos, o nosso corpo fala. E o nosso corpo, ele reage. Eu passei por 2 cirurgias, passei por uma infecção pós-cirurgia, que foi marcando minha pele, que foi me fazendo ficar com muito medo. Parecia que eu estava com lepra, de tanta mancha, de tanta pinta na cara, né? Eu comecei perdendo mais autoestima, comecei a ganhar peso, né? Comecei a ficar com sobrepeso, e numa transferência para uma cidade próxima de Prudente, por ser menor, né, o bispo achou que também seria mais prudente, né, até mesmo para o meu trabalho. Porém, a depressão se agravou, né? Enquanto eu estava no ativismo, na correria, eu não sentia a depressão, né? Eu comecei a sentir a depressão quando eu comecei a me sentir inútil, né? Quando eu comecei a me sentir inútil, porque eu rezava uma missa no sábado à noite na paróquia, uma missa no domingo à noite na paróquia, a novena na quarta-feira, se o padre estivesse bem, se não, faria a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Anhumas, e na segunda e na terça eu não me sentia importante, porque já tinham atividades. Na quarta eu rezava, na quinta e na sexta com outras atividades, e as 2, 3 capelas rurais que tinham mais próximas, eu rezava no domingo, né, às 8 e às 10, intercalando entre as 2 comunidades, e uma capela mais longe, que dava 25, 30 quilômetros, que nós rezávamos uma vez por mês. Então, isso foi agravando, minha depressão foi ficando muito visível, eu comecei a perder muito sono, comecei a perder a vontade de atender, comecei a perder a vontade de querer estar no meio das outras pessoas. A única coisa que eu não tive, que não senti, que não sinto até hoje, foi a vontade de tirar minha vida, né? Porque eu acho que a vida, e creio firmemente que a vida é um dom de Deus, é um presente criado por Ele, e eu sou templo vivo do Espírito Santo. E tudo que eu fui, parece que começou a passar nos meus olhos. Eu comecei a sentir uma crise por estar envelhecendo, que já estava lá com 40 anos de idade, quase chegando aos 10 anos, né? Completei 10 anos esse ano, dia 21 de abril de 2020, e isso foi transformando a minha vida num verdadeiro pesadelo, porque eu não queria levantar da cama, eu não suportava o nascer do dia, até que um padre, que não tenho tanta proximidade com ele, não sou tão amigo, né? Nós somos amigos no ministério, mas não temos essa relação tão íntima, né, de conversa, de partilha, percebeu e me apresentou uma psiquiatra que começou a me atender, né, que começou o atendimento, o trabalho clínico, né? No começo, comecei muito reticente, porque eu sempre fui muito fechado a falar da minha vida, tanto que muitas coisas vocês só vão ficar sabendo agora, através desse vídeo, né? Fui muito fechado. Eu comecei a ficar muito doente, perder muito a voz, comecei a perder a saúde física, novamente comecei a ganhar peso de novo, e eu não queria que ninguém soubesse, até que o momento eu cheguei, né, e a psiquiatra me disse: ou você começa a cuidar de você, ou você
muda ou eu vou ter que pedir um afastamento seu, padre. Né? Ela sabe que sou padre, uma pessoa muito querida, né, que por conta da pandemia estou deixando de fazer o acompanhamento, mas não deixei o medicamento. Então hoje eu faço uma medicação, sou muito bem acompanhado, tenho um bom cardiologista, né? Tenho uma boa psiquiatra, tenho ótimo urologista, então não posso reclamar, porque a igreja nunca me deixou faltar nada, né? Dentro da possibilidade, nunca me faltou um médico bom, um hospital bom, né? Eu fui fazer cirurgia num dos melhores hospitais de Prudente, passei por um acompanhamento muito bom, então não posso reclamar disso, não me falta, né? Não me falta, tanto que até mesmo a psiquiatra pela Unimed, né? Pelo meu plano de saúde, que a paróquia paga, né? Como paga de todos os outros padres, né? Como é obrigação o plano de saúde para cada um de nós. Então, hoje eu sou medicado, eu tomo remédio do estômago de manhã, porque eu desenvolvi uma gastrite por conta disso, né? Não se tornou uma úlcera pelo tratamento, mas desenvolvi uma gastrite. Comecei então a ter que tomar um medicamento, um Prazol, né? Tenho que tomar um remédio da pressão devido ao ganho de peso e também pela situação de dengue que eu já havia passado, minha pressão ficou alta, então precisei. E além disso, eu tomo 3 medicamentos antidepressivos, né, 2 de manhã e 3 à noite. São 5 comprimidos diários que me mantêm e me sustentam, né, na crise antidepressiva. Embora eu possa dizer a você que eu não gosto de ficar só, porque me faz mal. Então eu escolhi, né, ficar no meio das pessoas, embora tem dias que ainda o cansaço, né, o psique está cansado, não é um cansaço físico, mas é um cansaço emocional, né? Tem dias que você arrasta bem as correntes, tem dia que você não consegue tirar as correntes. Por isso esse partilho meu, né? Essa partilha minha, porque só quem sabe o que é depressão é quem sente a depressão, né? Quem passa pela depressão. E tudo vai levando. Você precisa começar a resolver problemas. Então eu comecei a resolver problemas. A primeira parte dos meus problemas que eu comecei a resolver foi não querer agradar o outro. Você não vai agradar o outro. O outro nem Deus conseguiu agradar, né? Nem Jesus, o Filho de Deus, conseguiu agradar. Eu também não vou agradar. Outra coisa que eu aprendi nesse tempo, né, de terapia no seminário e também com o tratamento psiquiátrico, né? Eu não preciso do outro para ser feliz. O outro complementa a minha vida, mas eu não preciso que o outro me faça feliz. Eu sou feliz com Deus, eu sou feliz comigo mesmo, eu sou feliz com o que eu executo, eu sou muito feliz com a minha vocação, né? Eu digo sempre que o que mantém viva a minha esperança em mim é 99% de fé e 1% de forças, né? E uma partilha de quem já ouviu muito, né? Ouviu muito. Hoje nós somos até impedidos por grande parte pelo segredo da confissão de ouvir pessoas com problemas psiquiátricos graves, porque a pessoa pode me dizer que ela quer cometer o suicídio, ela pode chegar para mim e contar tal coisa que está acontecendo com ela, ou até mesmo as automutilações, porque acontece muito isso, né? Das crianças se cortarem, os adolescentes se cortarem, se mutilarem, né? Ou até mesmo quererem a morte, no caso mais grave. Eles não fazem a mutilação, ou eles não fazem o querer suicidar-se
porque querem matar a vida, eles querem matar a dor, né? E é uma dor que dói na alma. Não é uma dor física que você toma um paracetamol, você toma uma Novalgina, você toma um Dorflex, a dor passa. É uma dor que dói na alma, é uma dor que machuca o teu íntimo, né? É uma dor que leva você a querer se livrar dela. Eu aprendi a me livrar dessa dor, né? Eu me coloco nos braços de Nossa Senhora, eu converso muito com ela, eu me aproximo muito dela através da intimidade. Eu confesso que eu não sou de ficar com repetição. Eu rezo meu terço todo dia, mas eu não sou de ficar com orações repetidas, não gosto disso, né? Eu acredito que o melhor de tudo é o diálogo, a honestidade. Então é falar com Deus, é falar com Nossa Senhora, é ler a palavra de Deus, é escolher o momento teu, é querer fazer como Jesus fez, estar no meio do povo, mas também querer se afastar, querer ir para o deserto, querer ir para o monte, ficar só, ter o teu momento de você com você mesmo. Então, essa era um pouco da história que eu tinha para contar, um pouco do desabafo que eu tinha para fazer, porque é um desabafo que pode ajudar muitas pessoas, porque hoje se fala muito em cuidar, né? Do cuidador. Nós estamos no mês de setembro, o mês da Bíblia, que traz um tema muito pertinente a nós, que é estender a mão ao irmão, né? Estender a mão ao irmão, dar a mão ao irmão, não só no tempo de cuidar, como a CNBB tem feito essa proposta do cuidar físico, mas também de um cuidar psicológico. Por isso o Setembro Amarelo, né? Ele é um tempo de conscientizar que falar é a melhor opção, né? Foi a partir do momento que eu tomei coragem e eu falei, eu não aguento mais, eu sozinho não consigo caminhar, que eu comecei a mudar de vida. Espero que esse testemunho possa chegar ao ouvido de muitas pessoas que precisam, que possa tocar o coração de muitas pessoas que precisam e dizer, você não está sozinho, que Deus está sempre com você, Deus está sempre ao teu